E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer podermos novamente estar juntos para estudar o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pela orientação do Espírito André Luiz. Amigos ouvintes, retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 14, como Tereza falou, iniciando, né? O capítulo 14 são as elucidações de Clarencio. Só relembrando que no último programa nós finalizamos o diálogo que o Clarencio teve com a que está junto com o André Luiz. Ele não diz o nome dela, não dá nome, o que diz que está junto com o André Luiz para o atendimento. Idosa. A senhora idosa, ele só fala isso. Essa senhora idosa, não diz o nome, e ela queria a intenção de vir cuidar dos filhos que estão encarnados, só que ela não tem a quantidade de horas de trabalho que seria necessário para o seu equilíbrio, não é? E a partir desse equilíbrio conquistado, a fim de poder ajudar os filhos. E o Clarencio vem explicando a questão da necessidade do trabalho, juntamente com a humildade, né? Dizendo que são o nosso auxílio real, divino, nosso caminho, né? Explicando a ela que mesmo ferindo o seu coração, experimentando dificuldade, o serviço útil é necessário, né? Pertence acima de tudo a Deus, ao doador universal, né? E aí ele explica isso e ela chora copiosamente no final da entrevista, mas assim, e ele já relata que em seguida ele já chama o André Luiz para se aproximar e para o André Luiz começar a falar. Então, iniciando o capítulo, o André Luiz relata: pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho, diante de examinadores rigorosos. Então, ele está se relatando, bisonhice, bisonho, o significado da palavra bisonho, quer dizer um recruta, aquele inexperiente, sem nenhuma experiência, né? Sem nenhuma habilidade, treinamento ou conhecimento em alguma ocupação de ofício. Então foi assim que ele se sentiu, né? O aprendiz bisonho diante dos examinadores rigorosos. Rigorosos, mas vamos lembrar, examinador rigoroso, mas ele em momento nenhum faltou com o carinho e com a atenção para com a senhora idosa, né? Ele esclareceu na brandura, mas na brandura e na afabilidade e na doçura. Que, aliás, é o que recomenda o Evangelho, né? Afabilidade e doçura. E aí continua. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência, já queria ir embora. Se ele pudesse... Se ele pudesse, ele arredava o pé dali. Se ele O pudesse... que eu estou fazendo aqui, não é? A pergunta é essa. Agora, Tereza, o que é energia serena? Não sei. Eu não sei. Isso é que é interessante, eu né? Não sei. O equilíbrio, energia, né? Eu sei o que é, eu mas também. Serenidade, né? Com esse tipo de qualidade eu não serenidade conheço, que a gente conhece aqui depois do almoço, né? E dá aquela sono, é uma serenidade, né? Mas a energia serena fica difícil. É uma qualidade dos espíritos superiores. Eles são firmes, o falar deles é sim, sim, não, não, mas sem agressividade. Eu acho que é isso. Faz nos lembrar o episódio de Jesus, quando estava sendo manietado, né? Julgado lá no Sinédrio, em que Anás e Caifás e toda a sua corte de soldados, né? E covardes que estavam ali, um desfere um tapa no rosto de Jesus, e Jesus se volta para ele e diz com essa serenidade, né? Com essa não, com a de Jesus, né? E pergunta: se eu fiz alguma coisa de errado, você me diz, mas se eu não fiz, por que você me bateu?
Né? Hoje, com o Espiritismo, lendo esse trecho do Evangelho, dá pena do agressor. Como deve ter ficado na memória dele isso. Na alma marcada, não só no plano espiritual depois, mas nas outras encarnações, né? Então, essa serenidade aí que nós vamos atingir, se Deus quiser. Então, André Luiz está doido para ir embora, mas não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores, não é? Mas agora é tarde. Ele está achando que foi precipitado ele falar com o Clarencio, né? Mas vai ser um aprendizado para ele, com certeza. Ele vai tirar proveito disso. Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo, lembrando que antes, no capítulo 13, ele já reconhecia a superioridade da medicina que se aplicava lá. Nós lemos no início, programas anteriores, ele fala assim, repetindo o que ele falou: qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos muito superiores à minha ciência. Não é? Ele já está reconhecendo. Ele já estava se colocando no lugar dele. No lugar dele, exatamente. Mas depois da conversa. Aí agora, moça. Depois da conversa na moça, mas ele já estava reconhecendo que os enfermeiros eram superiores a ele. Isso já é um passo muito grande, porque a grande maioria de nós não reconhece que está errado. Numa discussão, às vezes, fútil do dia a dia, numa coisa boba, às vezes no dia a dia, na conversa. Não, eu estou certo, né? O doutor Haroldo tem uma história que depois eu vou lembrar do tio dele que ele conta, Isiro Pedra, que plantou limão com enxertia e disse que era laranja. E foi chupar e disse que era... E quando está chupando, está azedo, era limão, mas ele disse que ela teimou que a laranja foi plantada com enxertia. Porque toda enxertia e a esposa guarda a matriz do Isiro, original. Isso aí é limão, é laranja, eu plantei. Pronto. É assim que nós somos, mas o reconhecimento é importante. Então vamos continuando. Não seria presunção, não. A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Né? Então tirou proveito daquilo. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. Por que era impossível? Interessante isso aqui, mas era impossível. A própria presença do ministro já impunha respeito, não é? Sim. No plano espiritual é assim. É a autoridade do senso moral, a autoridade moral, é a real, não é? O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Foi o que a gente leu da pergunta do Livro dos Espíritos, 4, 5, 7. No programa anterior. Claro que o Clarencio sabia perfeitamente o que a mulher desejava e que o André Luiz desejava. Que é o que está escrito, Teresa, nós lemos no programa passado, vamos repetir, para quem não ouviu. Pergunta 457 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, os mais secretos, aquele que a gente gostaria de ocultar da gente, eles sabem. Não é? Isso, por isso então, isso no encarnado. Imagina desencarnado para desencarnado. Então, né? ele não adivinhou, ele sabia. O Clarencio sabia exatamente o que os dois sentiam e pensavam. Aí fala, pronto a ouvi-lo. Exclamou em tom firme, né? Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Ele já ia pedir uma plaquinha de médico, um consultório. Queria, claro, lógico. Era o que ele queria. Era o que ele queria, né? Entretanto, até porque ele fora médico. Isso, com certeza. E para ser o médico que foi, deve ter sido médico antes também. Porque ele foi uma... sim, para ser, exatamente. Para ser um médico que, ao nosso ver, né, o médico importante que ele foi aqui no Brasil,
antes dessa importância, ele deve ter tido outra encarnação como médico. Até porque a gente sabe que para exercer determinados trabalhos na Terra, há toda uma preparação no mundo espiritual. A gente vê isso no livro Os Mensageiros. O quanto os médiuns que vão trabalhar na seara de Jesus, eles são preparados antes da reencarnação. Então, um médico na Terra, aquele que tem a missão de ajudar a curar corpos, né? A aliviar as dores, eles vêm preparados do mundo espiritual. E para ser quem nós cremos que seja Dr. André Luiz, provavelmente antes ele foi médico também. Então, ele desencarnou, o que ele quer ser? Médico. A medicina tá no sangue, como se diz. Né? A coisa está muito entranhada, então ele queria ser médico. Exatamente. Vamos lá. Entretanto, que eu me perdi. Começa de novo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Então, olha o autoconhecimento aí, não é? Ele fala, é muito interessante, olha que ele fala, olha, a minha consciência, aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. É o altar divino. Os espíritos responderam a Kardec. Então, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência e na medida do nosso entendimento perante a vida, perante as situações que as encarnações, as etapas nos favorecem e a nossa vontade de aprender com elas, com as situações, as leis de Deus vão ficando cada vez, vamos dizer assim, maiores na nossa consciência, mais esclarecidas. É o caso aqui do André Luiz. Ele está aceitando o aprendizado. Não vamos esquecer nunca de que ele desencarnou, a esposa ficou encarnada e os filhos. Ele está com saudades, sim, e muitas. Mas ele está em aprendizado, ele está aceitando o aprendizado, ele não está se revoltando. E propositalmente, com certeza, o Clarencio atendeu juntamente com uma pessoa que está fazendo o oposto dele. O oposto. Está se rebelando e não está querendo aceitar as regras como tem que ser, né? Para o benefício dela mesma. Quando ele fala aqui da questão dessa vaidade humana, é que muitos de nós, às vezes, quando perdermos algum emprego, a gente não aceita, às vezes, trabalhar numa profissão que é menos bem vista pela sociedade por conta da vaidade. Porque, de repente, se um médico perde o emprego, por que ele não poderia, se não há outro emprego de médico, por que ele não pode trabalhar como enfermeiro? Ou uma outra profissão? Algumas pessoas, às vezes, a vaidade é tão excessiva, o que ele está dizendo aqui, o orgulho é tão grande, que a pessoa, às vezes, prefere passar fome. Mas não aceitar outro tipo de serviço. Vez por outra a gente se depara com a situação dessa. Muita gente passa por essa situação, porque ela acha que ela estudou para aquilo, ela só pode fazer aquilo. E ele diz, aqui o André Luiz está dizendo para a gente, que isso aqui é um erro, o erro humano, que a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos. Então, ele mesmo está se questionando, meu Deus, será que eu estou cometendo o mesmo erro das pessoas encarnadas que só querem trabalhar naquilo que elas estudaram? Lógico, é o ideal. É o ideal. Se você estudou para ser cozinheiro, não é? Você fez curso
para ser cozinheiro, o ideal é que você trabalhe naquilo, mas se por alguma circunstância esse emprego não está aparecendo, você vai passar fome. Eu conheci uma pessoa assim, ele só queria trabalhar no que ele estudou. E ele sobrecarregava os outros porque ele não trabalhava, claro, porque se você não trabalha, alguém está custeando a tua comida, alguém está custeando, né, a tua roupa. E ele não se incomodava com isso, porque ele achava que era humilhação. Mas o André está dizendo para nós que isso é vaidade, porque qualquer ocupação útil é trabalho. E aos olhos de Deus, o rótulo não diz muita coisa. Eu estou me vendo aqui na mente a necessidade, muitas vezes a importância, vamos botar a importância do doutor ou a doutora irem para a casa religiosa, vamos colocar também a casa espírita, mais especificamente, e ajudar a carregar a montar uma bolsa, né, de doação, ajudar numa faxina, ajudar nisso, porque o doutor e a doutora, nós somos doutores, nós estamos doutores e doutoras, nós não somos, nós somos o Espírito eterno, imortais e muito, mas muito endividados perante a lei. Isso. Então, é o livro Céu e Inferno, a Condessa Paula, personagem de espírito, na parte de Espíritos Felizes, livro Céu e Inferno, muito interessante lá, bonita, rica e de posição social, condessa, de família nobre, né? Você podia ser rico, mas não ser de família nobre. Então ela era bonita, rica e de família nobre. E é espírito feliz, porque passou pela prova da riqueza, que é muito mais escorregadia, porque dá poder. Mas para ela atingir aquele ponto, ela passou por N situações de privações. Então ela era uma pessoa nessas condições, mas não se incomodava de andar junto com os empregados, de andar junto, de auxiliar quem quer que fosse. Então, estamos numa posição social por nosso aprendizado. Vai nos ser cobrado como nós fomos doutores. Isso sim. De que jeito nós usamos aquilo, não é? Então esse aqui que o André Luiz está relatando para a gente. Os títulos nobiliárquicos servem para nos incentivar, mas eles não são a nossa personalidade, a nossa realidade espiritual, não é? Então é isso. Então, eles isso são a nossa personalidade, não são exatamente. a nossa essência. Pessoa temporária, né? Isso ajudou ele um pouco, né? Que ele já está depois da conversa, dele ter escutado a conversa lá com a com a senhora idosa. Alguns programas passados nós relatamos, vamos lembrar novamente, no livro Paulo Estevão, relatado por Emmanuel, ele relata a visão de Paulo na estrada de Damasco, quando vê Jesus. E ele pergunta, de joelhos, já sem enxergar, Senhor, que quereis que eu faça? Então Emmanuel comenta, dizendo que aquela alma resoluta, mesmo no trânsito de sua capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito. Olha o que ele vai falar agora. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem. Ele não escolhe, é o que Jesus pede para ele fazer. E, Senhor, que queres que eu faça? E a oportunidade que apareceu para ele foi ser tecelão. Tecelão. Ele que sabia falar o grego, sabia falar o latim, sabia, né, conhecia, era intelectualmente falando, muito evoluído, desenvolvido, aceitou e começou já a entender que toda ocupação útil é trabalho. E sendo um trabalho honesto, né, útil, para Deus não tem diferença nenhuma, porque é o que o André Luiz está dizendo para a gente. Para Deus, o que importa é se o nosso trabalho é útil, é digno e como a gente o desenvolve. Agora, se nós vamos ter que dar conta, como Paulo nos orientava nas suas cartas, né, e orienta até hoje, que cada um ia ter que dar conta da sua administração. Cada um vai ter que, após a desencarnação, mostrar como desenvolveu o seu serviço.
mas não querem saber se é o médico vai perguntar, ao médico vai perguntar como ele exerceu a medicina, se ele cooperou, se ele usou de empatia para com os pacientes. Ninguém está aqui dizendo que a cultura é uma coisa inútil, pelo contrário, muito pelo contrário. Quando a Teresa relata que Paulo falava o grego, não é o acaso não, gente. O grego foi disseminado no mundo conhecido por Alexandre o Grande através das suas conquistas. E Paulo se utiliza disso. Paulo estudava nas 3 ou 4 universidades, vamos dizer assim, que tinham na época. E ele falava fluentemente o grego. Por quê? O acaso não existe. Quem disseminou o evangelho? Em que linguagem? Todo mundo... Era o inglês da época. Não é? Todo mundo falava. Então, para a necessidade da divulgação da palavra da Boa Nova, da palavra de Jesus. Então, a cultura, ela é útil, sim. Sempre foi e sempre vai ser. Na medida que nós a utilizemos por bem, por progresso. Não é? Isso, e não obstante, estamos dando exemplo aqui de trabalho, de humildade, mais do que Jesus, ninguém. O construtor da terra, o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia, era carpinteiro. Não é? Então, continuando, né? Mais um pouquinho. Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Coitado. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reentregue no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Será que ele está sendo sincero? Aí, num ponto ele está, ele não quer ficar parado. É isso, ele está sincero. Desde que me afaste da inação, ele quer o trabalho útil, mas não é qualquer não. Tanto que o Clarence vai falar com ele agora. Ai, meu Deus. Mas aí já é um aprendizado para ele, porque não dá para esconder nada dos espíritos. Não dá. Ai, meu Deus, vai ser um problema. Não dá. Ele achou que ele ainda estava na Terra, ele ainda estava encarnado. No livro Voltei, que nós citamos aqui em programas anteriores, muito boa, excelente obra, que é ditado pelo espírito titulado Irmão Jacó, como ele era chamado aqui na Terra, que foi Frederico Figner, que foi um dos diretores da FEB. Grande trabalhador, né, da seara espírita, trabalhador no bem, ajudou muita gente. E ele fica, quando ele desencarna, que ele está no diálogo, o pensamento, ele vê, ao desencarnar, ele logo depois de desencarnar, ele vê o pensamento dele sendo observado por todos. Ele já estudou isso, ele era espírita, mas ele fica assustado, espantado com isso, né? Sim. Impressionado, vamos dizer assim. Que é o que o André Luiz deve estar sentindo aqui. Ele, como ele estava habituado a trabalhar enquanto encarnado, ele tem vontade, porque a morte não nos muda em nada, não é? Apenas revela o que a gente gostaria de esconder. Isso a morte faz. Então, mas isso é um ponto positivo que o André Luiz tinha na sua encarnação. Ele não era ocioso, pelo contrário, ele ao que parece, trabalhou muito, né? Se dedicou muito à pesquisa. Ele era aquele médico que gostava mais da doença, mas gostava pesquisando, trabalhando, pesquisador. Então, por isso que ele está sentindo falta. Agora, essa senhora foi o que a gente comentou em programas passados. Para ela não se enquadrar em nenhum tipo de trabalho, é porque enquanto encarnada, ela provavelmente não deve ter trabalhado, né, com chefes, ela deve ter tido uma vida talvez sem muito contato, né, no trabalho, no serviço, porque ela não consegue se adaptar a nenhuma tarefa. Então isso denota o quê? Que provavelmente em encarnações anteriores ela não deveria trabalhar tanto assim, né? Como se é de esperar. Que é o contrário do doutor André Luiz. Pode ser. Porque é o que nós já, vez por outra, nós falamos. Apesar dela ter os filhos encarnados, saudade de mãe, o André Luiz tinha esposa e os filhos também encarnados. Também saudade ele tinha. E nós vamos ver isso futuramente, que realmente ele pensa, né, o tempo todo neles. Mas ele está vendo o que tem que fazer. Né? É obediência, né? Isso.
Então, o relógio já está correndo, esse relógio não para, né? E nós estamos terminando mais um programa com a bênção de Deus, e se Deus quiser, a permissão dele, nós continuaremos aqui as elucidações do Clarencio para o André Luiz, até que o André Luiz ainda não falou tudo que ele está sentindo, mas o Clarencio vai elucidar, tá? Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fique com Deus, e que Jesus continue sendo o nosso leme na nossa vida. Um abraço a todos, que Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.